O Vasco superou o Água Santa e está na terceira fase da Copa do Brasil. Você gosta de esportes? Então aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao Estevão Júlio Esporte Clube, canal para falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Eu sou o Estevão Júlio, sou jornalista e já quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar este vídeo com outras pessoas para que este canal cresça cada vez mais e mais pessoas possam se conectar conosco aqui. Na última quinta-feira, o Vasco recebeu o Água Santa pela segunda fase da Copa do Brasil e deu um verdadeiro susto aí, né, nos seus torcedores. Depois de começar vencendo por 2-0 de maneira bem tranquila, o Vasco faz 1-0 logo no começo do jogo, depois de uma jogada ali do Payet, que finaliza, o goleiro do rebote, e o Galdames, o jogador que acabou de chegar no Vasco, aproveita a chance e faz 1-0. Logo depois, uma jogada muito bonita, de mais de um minuto ali de troca de passes, Paulo Henrique faz um excelente cruzamento e o Verratti completa fazendo 2-0 para o Vasco, isso aí com mais ou menos 30 minutos de jogo. O torcedor que estava em São Januário ou que estava assistindo em casa ou em outros lugares certamente achou que vinha mais uma goleada depois da excelente apresentação do Vasco contra a Portuguesa pela última rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Mas aí o Vasco abaixou o ritmo, tomou 2-1 no último lance praticamente do primeiro tempo. O Neilton descontou para o Água Santa. No segundo tempo, o time de São Paulo empatou o jogo e aos 42 minutos do segundo tempo fez 3-2, fazendo inclusive com que alguns torcedores do Vasco ali começassem a ir embora de São Januário, mas aí entre 47 e 48 do segundo tempo, depois de uma falta sofrida pelo Payet, o mesmo bateu a falta na área e o Lucas Piton, livre de marcação, conseguiu fazer o gol de cabeça, empatou o jogo, levando a disputa para as penalidades máximas, e o Vasco venceu por 4-1 nos pênaltis. O Vasco que converteu todas as cobranças, Payet, Lucas Piton, Sforza, que bateu mal, mas a bola entrou, e o Verratti para finalizar a série de cobranças do Vasco. Pelo Água Santa, um dos jogadores bateu e o Léo Jardim defendeu. Uma outra cobrança, o Bruno Mezenga bateu na trave, né, e eles converteram apenas uma cobrança. Com isso, o Vasco passou de fase, né, nesse sufoco. Né, digo que é um sufoco desnecessário que o Vasco passou para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. E eu separei aqui mais ou menos 4 ou 5 lições que o Vasco e outras equipes consideradas grandes precisam aprender ao disputar a Copa do Brasil, tendo em vista que recentemente, na primeira fase, o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza da Paraíba com gols já no final do jogo, e o Vasco em 2022 e 2023 foi eliminado respectivamente para o Juazeirense e para o ABC de Natal em São Januário, inclusive. Então acredito que já tinha essa carga emocional aí de 2023 na memória do torcedor vascaíno e de jogadores também que já estavam no Vasco naquele período e com certeza compartilharam com os novos jogadores que chegaram no decorrer da temporada passada e para essa temporada também. Porque assim que o Vasco tomou 2-1, já deu para perceber que o semblante dos jogadores estava bem abalado, o Payet saiu ali balançando a cabeça, então já se percebia que algo ruim estava para acontecer e realmente aconteceu, mas o Vasco ainda conseguiu empatar e levar para os pênaltis. E a primeira lição que eu quero compartilhar é que a Copa do Brasil é isso, a Copa do Brasil é traiçoeira. Quantas vezes nós já vimos clubes grandes com muitos investimentos, com excelentes jogadores, ficarem no meio do caminho ou logo na primeira fase, como foi o caso do Cruzeiro agora, por exemplo, na primeira fase, na segunda fase, nem chegarem à fase mais competitiva, digamos assim, que são as oitavas de final. Muitos clubes grandes ficam pelo meio do caminho na Copa do Brasil. E é até legal também, né? Porque a Copa do Brasil é chamada aí de um campeonato mais democrático do Brasil, porque dá a chance desses times de menor investimento chegar mais longe no campeonato nacional e, consequentemente, também ir ganhando mais compensações financeiras, né? Porque conforme vai avançando na Copa do Brasil,
o time vai recebendo o Pix lá, né? Os times hoje até brincam com isso, né? Faz o Pix, CBF, depois de passar de fase na Copa do Brasil. Então a primeira lição é essa: a Copa do Brasil é traiçoeira. Não é porque um time tem camisa, que é um time centenário, que já foi campeão brasileiro, de Libertadores, da própria Copa do Brasil, né? Isso não garante classificação. Tem que jogar bola, tem que ser contundente, né? A palavra que tem sido usada no nosso futebol brasileiro hoje em dia. É, e é isso que eu quero trazer de novo, mais uma vez. Aí, o segundo ponto é que o time precisa jogar ligado o tempo todo. O Vasco começou muito bem, né? Os torcedores brincando aí que pareceu o Manchester City do Guardiola. O Vasco realmente jogava muito bem em cima ali do Água Santa. Teve chance de fazer o terceiro e o quarto gol, mas desperdiçou. Mas o time baixou a guarda. Inclusive, isso já aconteceu contra o Marcílio Dias na primeira fase. O Vasco parecia que estava jogando assim: no momento que a gente quiser, a gente resolve esse jogo. O Marcílio Dias era um time inferior ao Água Santa, mas o Vasco também levou alguns sustos naquela partida. Mas conseguiu passar e agora, por pouco, por conta desse relaxamento, né, baixou as linhas ali, o Vasco quase que fica de fora da terceira fase da continuidade da Copa do Brasil. A gente sabe que durante o jogo os jogadores vão cansando, né? O futebol hoje demanda muito esforço físico, demanda muito preparo físico, mas isso precisa ser controlado durante o jogo e o ímpeto precisa ser mantido, né? O time jogando em casa, com apoio da sua torcida, precisa resolver a parada de uma vez e não dar sorte para o azar. Outra coisa que ficou bem clara, que já tem sido falada por torcedores, por jornalistas, por setoristas do Vasco, é que o Vasco ainda precisa de reforços. Se esperava mais dos nomes que chegaram ao Vasco, nomes de peso, né? O torcedor ainda não recebeu isso. Os processos ali da 777 também são um pouco complicados. Vieram sim alguns jogadores, Adson, David, o Rojas, agora veio o Sforza também, mas o Vasco queria outros jogadores que não conseguiu por diversos outros motivos, e o time ainda precisa de peças. O Vasco tem um time titular que eu considero muito bom, mas ainda faltam peças nesse time do Ramon Dias, que já deixou isso claro. O Emiliano, que tem falado mais nas entrevistas também, já deixou isso bem claro. E esse jogo foi bom para o Vasco nesse sentido, né? De entender que precisa de reforços quando o time tem dificuldade, jogador que vai entrar, que vai resolver, ou quando um Payet, um Verratti, um Lucas Piton estiverem lesionados ou suspensos, por exemplo, um jogador que vai entrar e que vai manter o nível de competitividade do Vasco lá no alto. Então o Vasco ainda precisa de reforços. E outra coisa que vale pensar também é o esquema tático que o Vasco joga hoje. O Vasco joga numa espécie ali de 3-5-2, né? Três zagueiros, uma linha de 5 ali, com os dois laterais um pouco mais avançados. Mas desde o ano passado, por mais que o Ramon Dias tenha feito um bom trabalho, que conseguiu organizar o time do Vasco, o Vasco tem jogado muito exposto, principalmente na questão ali da frente da área. O Vasco sofre muitas finalizações da frente da área. Inclusive tomou gols assim ano passado num jogo contra o Corinthians, que o Vasco perdeu em casa. O gol do Gabriel Moscardo foi de fora da área. O Vasco sofre muitas finalizações. A marcação do Vasco é frouxa nesse setor. Então o Ramon Dias precisa achar alternativas dentro desse esquema, ou mudar de esquema também, para que o Vasco possa ser mais consistente defensivamente falando. O próprio Guardiola, né, em algumas situações ele joga assim com três zagueiros, mas fazendo com que o seu lateral esquerdo em alguns momentos venha para o meio de campo preencher esse espaço e libera o lateral direito, que é o Walker, que geralmente é o cara que sobe mais para a linha de fundo, que ataca bastante, ou trazendo um jogador do meio de campo para fechar ali na defesa também, para que o time não fique espaçado e sem marcação. Então Ramon Dias e Emiliano Dias precisam pensar em alternativas, visando aí as semifinais do Campeonato Carioca, uma possível final de Campeonato Carioca, a sequência da Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro que exige muito de todos os times, né? Que o Vasco, com certeza, os torcedores não querem que o seu time passe pelo que passaram mais uma vez em 2023. Torcedor com certeza quer que o time brigue por Libertadores,
ou por uma vaga na Copa Sul-Americana também. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessa análise? Ficou alguma coisa ainda? Compartilhe aí nos comentários qual a sua opinião. São essas realmente as lições que o Vasco precisa aprender depois do jogo contra a Água Santa? Que outras lições o Vasco precisa aprender? Compartilhe aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com outros vascaínos também, para que eles possam trocar essa ideia com a gente. Valeu, até a próxima.